Olá pessoal, esse vídeo aqui é um tutorial rápido de como fazer o lançamento de parede de cortina. As paredes de cortina são nada mais do que paredes, elementos que são lançados a partir do comando parede aqui na aba arquitetura, só que diferente de uma parede comum, de alvenaria ou de qualquer outro tipo de material, o parede de cortina usa um sistema de montantes, onde a gente vai exemplificar ou mostrar, né, demonstrar graficamente, né, o modelo 3D, uma vitrine. Pode ser uma vitrine, pode ser outro tipo de elemento, como por exemplo também a gente pode arrumar o modelo para servir como uma parede de gesso, que tem toda a estrutura de montantes e placas de gesso. Mas no caso, para a atividade que a gente está propondo, uma delas, no caso, o caso 4, que é, acho que é o 4 ou 3, que é justamente relacionado ao ponto comercial, é necessário fazer uma vitrine para a loja. Então, nesse caso, eu vou estar explicando como é que vocês vão lançar a parede de cortina. A gente vai vir aqui no comando parede e vamos lançar normalmente uma parede aqui só para exemplificar. Aqui na parede, como a gente já explicou nas aulas, basicamente ela tem uma restrição superior e uma restrição inferior. Quando a gente lança, ele automaticamente define uma restrição superior. No meu caso, essa parede já está definida aqui no nível 1. Esse arquivo aqui de projeto é um arquivo zerado, sem nenhum template. Vamos configurar aqui o nível superior como restrição e ele vai ajustar, certo? O funcionamento do lançamento de parede de cortina é o mesmo processo daqui, só que a gente vai alterar o elemento de lançamento. Ao invés de a gente usar uma parede, a gente vai vir mais aqui embaixo e vai utilizar os sistemas de parede de cortina. Eu vou apagar isso daqui e vou lançar uma nova parede. Vou vir aqui em parede de cortina e aqui já tem alguns elementos. Para a aula que a gente tem, que a gente vai querer, né, fazer, no caso, a vitrine de uma loja, a gente pode utilizar essa vitrine aqui, e lançando aqui, ele já vai criar o sistema de vitrine. Podemos selecionar essa vitrine e definir qual é o nível de restrição dela, igual como é uma parede comum, e ele vai se ajustar. E assim a gente tem uma parede de vitrine. A nível de representação em planta, a gente observa que a parede de vitrine existe uma certa diferença em relação à parede, porque às vezes a parede é um pouquinho mais grossa e a parede de vitrine ela tem referências de outros tipos de referências comparada à parede. Como vocês podem observar, ele tem uma estrutura aqui de referência, que é essas linhas aqui, mas esses elementos aqui que estão dentro da parede, que seria justamente esse montante aqui, todos esses elementos aqui, o vidro em si, eles são elementos que são tangíveis. A gente consegue selecionar eles individualmente. Dando Tab, a gente consegue clicar e selecionar cada um desses elementos. Eu vou clicar Tab para selecionar um elemento individualmente. Se eu quiser selecionar o vidro, eu posso dar um Tab até localizar o vidro. Dessa forma, a gente lança uma parede e posiciona ela onde a gente quiser. Além disso, a gente pode também inserir nessa parede uma janela, uma porta. E no caso desse exercício, eu vou ensinar como vocês lançarem uma janela. Para vocês lançarem uma janela, vocês precisam ter uma janela específica, não, desculpa, uma porta. Para vocês lançarem uma porta, vocês precisam ter uma família específica de porta que é destinada a esse tipo de parede. A gente vai vir aqui, dar um Tab, selecionar o nosso vidro aqui. No caso, a gente quer selecionar o vidro onde vai estar posicionado a nossa porta. Por exemplo, pode ser uma porta aqui, uma porta aqui. Tem mais de um tipo, na verdade, de porta nesse tipo de vitrine. Tem portas de vitrine que já vem em uma só célula, digamos assim, em um quadrado desse só, as duas folhas da porta. E tem algumas famílias que a gente já pode só lançar um lado de uma porta, ou seja, a família de porta vem só com uma folha. E aí a gente pode lançar uma folha aqui e a outra folha aqui. Tem essas duas opções. Mas no caso, a gente vai utilizar a opção que tem somente uma porta, que vai lançar em uma célula dessas aqui, uma porta com duas folhas. Para podermos lançar a nossa porta de vitrine, a gente vai primeiro carregar a porta específica que existe para poder lançar em vitrine. Essa porta, ela não vai aparecer aqui no comando de portas, ela vai aparecer direto aqui nas opções de parede de cortina.
Para a gente carregar ela, a gente vai vir aqui em inserir, vamos em carregar família e vamos procurar o arquivo que a gente vai estar disponibilizando para vocês. A gente deve lançar lá no Drive, na área do aluno, os arquivos pertinentes que vocês podem estar usando para fazer o lançamento dos modelos de vocês. E no caso, a gente vai estar disponibilizando também essa porta aqui de vitrine, porque ela não está disponível no template de vocês. Vamos carregar essa família. E assim, já carregou, a gente vai pegar, passar o mouse bem aqui e clicar Tab até selecionar o vidro da nossa vitrine. Vamos desmarcar esse alfinete aqui, podemos vir aqui ou podemos clicar bem aqui para desalfinetar. E aqui a gente vai clicar nessa opção, vai descer e procurar porta de vitrine. Feito isso, selecionando ela, a gente vai ver que já lançou a nossa porta de vitrine aqui na nossa vitrine. Agora, como é que a gente pode definir a dimensão dessa porta aqui? A gente não vai fazer do mesmo jeito que a gente faz as portas comuns, clicando na porta e vindo aqui editar tipo e procurar os parâmetros de cotas desse elemento. Por quê? Porque eles não aparecem aqui, eles não são configuráveis aqui. Por causa que esse tipo de elemento, desse porta, ele só vai ser configurado a partir dos eixos de lançamento da cortina. Então, para a gente poder ajustar isso, a gente vai clicar aqui, passar o mouse, na verdade, bem aqui, clicar em Tab, até selecionar o eixo desse montante aqui, ó. E aí, a gente pode observar que vai aparecer aqui a distância dos eixos. E para a gente poder definir qual vai ser o tamanho da minha porta, eu posso clicar aqui, desalfinetando aqui, esse eixo aqui, e definir a largura dessa porta, 2 metros. Pronto. Assim, a gente consegue definir a largura. Também podemos definir a altura, clicando no eixo superior, desalfinetando aqui e definindo a altura, por exemplo, 210 centímetros, e ajustando a altura da nossa porta da maneira que a gente precisar. Agora, eu vou explicar para vocês algumas outras opções e configurações que são referentes à parede de cortina. Por exemplo, aqui na porta, se a gente observar, existe uma peça bem aqui, que se a gente for considerar a utilidade disso daqui, serviria apenas como um ressalto, ou também acabaria atrapalhando, né, a passagem aqui, né, da pessoa. Quando ela fosse atravessar aqui, ela não ia passar, né, e esse elemento aqui não faz sentido ter aqui. Então, eu passo o mouse bem aqui, aperto o Tab até selecionar ele, clico, desalfineto, e a partir disso, eu posso simplesmente clicar em deletar. E aí, a família vai ajustar e vai reconhecer que não tem mais aquela peça aqui. E assim, a gente consegue visualizar e a peça, a porta abriu aqui, né, esse espaço aqui, e ela já tem uma abertura livre. E também tem uma passagem livre sem ter essa peça aqui atrapalhando. Aqui em cima a gente pode também fazer isso. Nessa peça daqui, se a gente quiser. Podemos desalfinetar e deletar, se a gente quiser. E aí a gente observa que aqui já fica com todos os componentes da vitrine exibíveis, né, no caso, que é essa peça daqui de cima da porta, essa daqui e essa daqui por diante. Então, ele já consegue limpar aqui essas informações. Então, se eu quiser, eu posso ir deletando essas informações. E também, se eu quiser, eu posso simplesmente dizer para minha parede, né, de cortina, que eu não quero esses elementos aqui no meio, essas aqui na vertical, ou eu não quero essas na horizontal, e basta eu clicar nela, vir aqui em editar tipo, e tem duas situações, na verdade. Você pode alterar aqui, para poder alterar aqui, no caso, o que já existe, ou você altera antes de lançar. Nesse caso, eu vou fazer já tendo lançado. Aí aqui vai aparecer, inclusive, uma mensagem que tem um detalhezinho para vocês. Se eu vier aqui observar, tem aqui os montantes verticais, que são esses daqui, e tem os montantes horizontais, que são esses aqui. Aqui tem o tipo interior, que são os montantes que estão no meio. Se é o vertical, são os montantes que estão aqui no meio. E tem os montantes de borda, que é sempre os das extremidades, esse e esse. Então, no caso, esse aqui vai ser o montante 1 e esse aqui o 2. Como é que eu sei que vai ser o montante 1 e qual vai ser o montante 2? Vai ser definido com base
no primeiro ponto de lançamento. Se eu cliquei aqui e depois cliquei aqui, esse daqui vai ser o 1 e esse aqui vai ser o 2. Aí, então a gente vai vir aqui e trocar, por exemplo, esse daqui da borda. Eu vou colocar para cá para cima como nenhum. Também eu posso selecionar algum outro tipo de montante. Se eu quiser, por exemplo, eu posso colocar um montante circular. Eu vou aqui clicar aqui em aplicar e ele vai trocar o montante da minha parede de cortina para um outro tipo de formato. Eu posso novamente trocar para um montante diferente. Aqui ele está dizendo que o montante foi colocado em uma parede de cortina que não está unida com outra parede. Então ele vai fazer uma certa adaptação aqui. Bora ver, ó. Ele já fez uma geometria diferenciada aqui. Enfim, a gente vai testando aqui conforme a necessidade, a gente adapta, escolhe como é que a gente quer. Mas nesse caso, a gente está falando sobre remover. Então eu posso simplesmente colocar nenhum e vou clicar em aplicar. Nesse momento, quando eu clicar em aplicar, vai aparecer um aviso. Esse aviso aqui. Como houve uma alteração em que os montantes não vão deixar de existir, ele vai criar uma condição onde ele vai deixar de seguir esse tipo aqui, onde já está configurado aqui. Ele vai fazer digamos assim, um tipo independente. Aí você tem a opção de continuar assim, desse jeito. Se eu continuar, ele não vai modificar nada, ou eu posso colocar, né, o montante, deixar o montante como estava, aplicar, né, ele vai voltar aqui, vai trocar, e trocar para um outro montante, de novo para nenhum. Aí eu vou clicar em aplicar, vai aparecer o aviso, e dessa vez, ao invés de clicar aqui, eu vou aqui em excluir montantes secundários. E aí, aquele montante da extremidade 1, ele vai deixar de existir. Aí eu posso clicar aqui em nenhum novamente para outra extremidade, no caso a 2, clicar em aplicar, excluir montante. Vocês vão poder observar aqui, deixou de existir. E se eu vier clicar aqui nos montantes do interior, eu também vou remover somente os do interior, aplicando aqui e excluir montantes. Pronto, ó. Vocês podem observar que já deixou de existir, só um momento, vou clicar aqui em OK, já deixou de existir os montantes verticais da minha parede de cortina. E eu posso definir para remover os montantes no interior. Aí eu venho aqui, horizontais, e remover o montante do interior, colocar nenhum aqui, vou aplicar, excluir o montante, dar OK, e pronto, ó. Vocês podem observar que ficou já uma coisa mais limpa, uma coisa mais só pele de vidro praticamente. E aí, a gente pode fazer de novo aquele sistema de lançamento de porta, só para mostrar como é que vai ficar. Clicando em Tab, seleciona, desalfineta, vamos vir aqui, clicar, vamos lá embaixo e apertar aqui na porta que a gente tem. Pronto. Vocês podem observar que a porta está aqui já evidente e tal. Você pode ver todos os elementos dela de estruturação mesmo, de lançamento. Enfim, são elementos estruturais da porta, né? Se a gente quiser aqui, a gente pode dar Tab aqui e remover somente esse item aqui, clicando em deletar. E aí a porta se ajusta e temos essa disposição aqui dos elementos. Então, quando vocês forem fazer a vitrine de vocês lá na loja, ou também a vitrine ali no escritório, vocês podem fazer essas diversas adaptações. Vocês podem manter a estrutura aqui como estava antes, podem remover, deixar só o vidro. E aí, vocês definam isso conforme vocês acharem melhor. Então, esse daqui foi o tutorial explicando como é que funciona a parede de cortina, como funciona o lançamento de parede de vitrine, né? Essa daqui que a gente está trabalhando, e como a gente insere as portas de vitrine e ajustar elas conforme os eixos da nossa parede de vitrine. Obrigado.